Primeiro, um agradecimento a todos que estão participando aqui do webinar. Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas, uma realização da S2F Partners, com o Instituto PNRS, Felsberg Advogados, apoio da Biquim, da Biplast, a BDI, todos os parceiros. Queria aqui fazer um agradecimento especial aos membros que estão aqui nessa banca. Nós temos aqui o Eduardo, que é o diretor de resíduos do Ministério do Meio Ambiente, quem tem acompanhado toda a implementação da política pública de resíduos no Brasil, em particular de logística reversa. Temos também aqui a presença do André Passos, presidente executivo da Biquim, a entidade que representa a indústria química no Brasil, do Paulo Teixeira, presidente executivo da Biplast, da Associação Brasileira da Indústria Plástica. Temos aqui também a presença da Thalita Dair, que é gerente de Nova Economia e Indústria Verde da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Temos também a participação da Daniela Mota, que é head de meio ambiente do Felsberg Advogados, e temos Carlos Silva Filho, consultor internacional em resíduos e sócio da S2F Partners. Então, essa é a nossa programação. Nós teremos uma abertura aqui inicial pelo Eduardo. Então, alguns de nós aqui estamos na COP, então estamos com a agenda aqui um tanto quanto atribulada, e o Eduardo gentilmente encontrou um encaixe ali para nos dar aqui as boas-vindas, saudações e trazer um pouco aqui, Edu, das suas palavras sobre o decreto, te agradecendo aí pela agenda. Já passo diretamente para você, a palavra é sua. E obrigado. Obrigado, Fabrício. Tudo bem? Estamos aqui na COP. Queria dar um bom dia acompanhando, cumprimentar nossos colegas aqui do painel. Está muito animado aqui com a COP, principalmente com a nossa pauta de gestão de resíduos e economia circular. A gente tem percebido aqui muitas discussões em torno desse assunto. É um elemento muito importante para a descarbonização da economia. Agora, às 10h30, a gente tem um painel high level sobre waste management e economia circular com vários países. A gente vai apresentar alguns planos do governo brasileiro para a logística reversa, para resíduos orgânicos. Então, a gente tem boas expectativas aqui de sair da COP com mais linhas de financiamento, mais propostas, mais diálogo, né, e mais inovações para o nosso setor. Então, o dia de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, eu queria dar as boas-vindas nesse seminário importante, que é sobre as embalagens de plástico, logística reversa, nosso decreto recente do governo federal sobre o assunto, diversos dispositivos, diversas inovações, então um decreto construído com muito diálogo, um decreto que trouxe vários elementos da perspectiva da área ambiental, mas também da perspectiva da indústria. Eu acho que foi um processo participativo que deu bons frutos, e é um decreto que justamente ele transforma o setor de embalagem plástica. Por isso que a gente precisa desses diálogos permanentes. Agora a gente tem uma série de pontos, né, a serem detalhados, medidas normativas específicas. A gente vai falar muito agora sobre rastreabilidade. A colega Thalita está aqui pela BDI, teve um lançamento aqui da plataforma do Brasil. Então a gente tem Reciclo Brasil, a gente tem diversos projetos para poder acelerar esse processo da logística reversa de embalagem de plástico. Vamos falar muito também sobre reciclabilidade, é um assunto muito importante do decreto, novos atores que fazer parte desse processo. Acho que o decreto trouxe alguns dispositivos que traz mais atores a integrarem sistemas de logística reversa para contribuir com toda a dinâmica que hoje já acontece em grande medida, né, aqui representantes da Plast, da Biquim. Então, a ideia é que o decreto consiga universalizar a logística reversa de embalagem de plástico. Esse é o nosso propósito, e a gente fica muito feliz, viu, Fabrício, vocês estarem aqui sempre promovendo esse tipo de debate, deixando claro, construindo juntos, mostrando quais são os próximos passos que a gente tem que construir. Então, deixo aqui meu grande abraço para vocês. Vou estar aqui até o final da COP, mas depois eu vou acompanhar aqui os resultados desse evento de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Bom trabalho aí. Eu sei da pauleira. Bons encontros aí, boas reuniões, bons eventos. E a gente vai mandar a bala aqui, certamente depois repercute, chega até você. Tem, inclusive, já adiantando, sabe, eu não coloquei aqui na apresentação, mas tem alguns slides que eu uso que chama de inquietudes. Bem sutil, mas algumas perspectivas, né, olhares do decreto que ensejam uma reflexão por parte dos envolvidos, né, de quem está implementando a política pública, de quem é objeto
né, regulado por essa política pública. Então, te agradeço. Fica tranquilo e depois o material compartilho contigo aí também. E agradeço a você e o Adalberto aí pela gentileza de estar conosco aqui no começo. Nós vamos embora, então. Vamos tocar o pau aqui, em razão do horário. Eu vou começar, pessoal, com uma apresentação para botar todo mundo aqui no mesmo nível de conhecimento e informação sobre o decreto que disciplina o sistema de logística reversa de embalagens de plástico. E aí depois nós vamos seguir para as considerações, olhando as várias perspectivas que nós temos aqui neste encontro hoje. Tá? Então eu vou aqui compartilhar o meu material com vocês e a gente já dá sequência. Aqui, um minuto. Tela cheia? Maravilha. Então, me apresentando aqui, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado especializado em Direito dos Resíduos e Meio Ambiente, sou doutor em Direito Ambiental Internacional, com mestrado em Direito Ambiental também, professor do IBMEC, PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul, consultor da ONU no Brasil, da ONU Habitat, da UNIDO, da Confederação Nacional da Indústria, entre outras entidades. Participei aqui, junto com o nosso presidente da Biquim, com o André, diretamente das discussões do INCRE, do Tratado Global de Combate à Poluição Plástica, né, que ocorreram aí no decorrer dos últimos 2-3 anos. E também sou autor aqui da coleção Direito dos Resíduos, direcionada para o tema, e diretor de saneamento da Fiesp. Então, estamos aqui, sócio da S2F Partners, aqui uma das organizadoras aqui do evento. Então, vamos aqui à nossa pauta, Sistema de Logística Reversa de Embalagens de Plástico. Então, nós estamos tratando aqui do decreto publicado agora em outubro, disciplinando especificamente a logística reversa em embalagem de plástico. Lembrando que o Brasil já tem um decreto que disciplina um fluxo específico de embalagens, que é as embalagens de vidro, né? Um decreto disciplinando, o decreto 11.300, que já regulamenta a logística reversa de embalagens de vidro, e agora temos o decreto disciplinando a logística reversa de embalagens de plástico. Breve contexto histórico, nós temos o seguinte, pessoal, em 2022, o Ministério do Meio Ambiente colocou em consulta pública, do dia 6 de outubro ao dia 4 de novembro, uma proposta, uma minuta de decreto disciplinando a logística reversa de embalagens de plástico. Então, houve uma minuta colocada em consulta pública em meados de 2022. Essa minuta, essa proposta de decreto naquela oportunidade, recebeu 3.475 contribuições. Tá? Ficou 30 dias em consulta pública e quase 3.500 contribuições da sociedade civil. Depois dessa consulta, no ano seguinte, em novembro de 2023, o Ministério do Meio Ambiente, aqui capitaneado pelo secretário Adalberto, realizou um webinar, né, tratando dos desafios de implementação da logística reversa de embalagens de plástico, trazendo algumas das contribuições que foram apresentadas nesse processo de consulta pública. Inclusive, neste evento, tivemos aqui a participação do próprio André Passos, do Paulo Teixeira, que acompanharam e participaram aqui desse webinar em 2023. Então, 22 consulta pública, 23 o webinar, e tivemos agora no dia 21 de outubro de 2025 a publicação do Decreto Federal 12.688, que regulamenta o artigo 32, parágrafo 1º da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o artigo 33, parágrafo 1º também da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E por que isso é importante? Que vocês atentem que o artigo 32 é que prevê que as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. Que as embalagens devem ser projetadas para serem reutilizadas de maneira tecnicamente, né, viável, compatível com o produto, ou recicladas se a reutilização não for possível. Esse é o artigo 32, parágrafo 1º. E o artigo 33, por sua vez, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o que disciplina a obrigação de implementar o sistema de logística reversa em geral, de produtos e de embalagens, e cá estamos de embalagens plásticas. Começamos, então, pelos produtos, pessoal. Qual que é o objeto do sistema de logística reversa de embalagens de plástico? São as embalagens primárias, secundárias e terciárias e os produtos de plástico equiparáveis. Então, uma primeira observação, desde a regulamentação da logística reversa de embalagens em geral, por meio do Acordo Setorial de 2015,
firmado por parcela do setor privado com a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente, tem sido implementada a logística reversa de embalagens, fundamentalmente as primárias e secundárias, porque são essas que chegam às casas, né, da população, dos consumidores, e que compõem a fração seca do resíduo sólido urbano, que é fundamentalmente o domiciliar. Esta é a primeira norma que traz expressamente a extensão da logística reversa de embalagens às embalagens terciárias. E aqui um exemplo, né, só para ficar mais claro, as embalagens primárias, aquelas que estão direto com o produto. As embalagens secundárias, aqui um exemplo, onde nós temos uma água mineral, que tem a embalagem primária, que tem um invólucro ali, né, junto com a água, e temos a secundária, que é esse plástico envoltório, né, do produto. Então, primária e secundária, até hoje, já é feito desde 2015, 10 anos sendo implementado. A novidade é a inclusão da embalagem de plástico terciária. Então, o decreto estende, traz a logística reversa, inclui no objeto da logística reversa as embalagens de plástico terciário. E aqui é um exemplo, né, só naturalmente da esquerda aqui são embalagens, né, de papel e papelão, mas é só para clarificar o conceito da primária, secundária e terciária. E aqui, por exemplo, do lado direito, o que pode ser considerado, na minha opinião, nós temos aqui o plástico stretch, né, também de proteção de logística para transporte da carga. Então, a logística reversa passa a incorporar, então, as embalagens terciárias e os produtos plásticos equiparáveis. Então, para além da logística reversa das embalagens, o decreto inclui no objeto da logística reversa produtos de plástico equiparáveis. Quais são esses produtos de plástico equiparáveis? Equiparáveis a quê? Às embalagens de plástico. Então, produto de plástico equiparável é o produto reciclável de plástico que pode ser igualado às embalagens de plástico, como pratos, copos e talheres. Aqui estão os produtos de plástico equiparáveis. Tá? Então, hoje a logística reversa, para além das embalagens, nós temos produtos de plástico equiparáveis. Aqui, pessoal, é importante que a gente tenha... aqui tem algumas inquietudes, né? Por exemplo, esses produtos plásticos são apenas estes? Esses são os produtos plásticos equiparáveis? Ou essa é uma lista exemplificativa de produtos plásticos equiparáveis, podendo alcançar, por exemplo, canudos, sacolas, tigelas, hastes de balão, entre outros produtos plásticos equiparáveis às embalagens de plástico. Então, essa é uma primeira inquietude sobre a extensão, se a lista de produtos de plástico equiparáveis é composta por esses três, pratos, copos, talheres, ou se é exemplificativamente esses três. O que não inclui a logística reversa de embalagens de plástico, o decreto de embalagens de plástico não regulamenta, não disciplina as embalagens de plástico de produtos eletrônicos, de medicamentos, óleos lubrificantes e agrotóxicos. Essas embalagens continuam disciplinadas por seus instrumentos específicos. Eletrônico, Decreto Federal 10.240 de 2020, nós temos os medicamentos disciplinada a logística reversa pelo Decreto Federal 10.388, também de 2020. Nós temos as embalagens de óleo lubrificante, que é objeto de acordo setorial, e temos também as embalagens de agroquímico, que tem regulamentação própria. Então, aqui, inicialmente, importante ficar claro o que está no escopo e o que não está no escopo do Decreto Federal 12.688 de 2025. E também não abrange as embalagens mistas que contenham papel e papelão em sua composição. Então, se na composição do plástico tiver outro material, esse está compreendido pela logística reversa. Se for papel e papelão, não está compreendido no bojo da logística reversa. Tá? Bom, definições importantes aqui para estar todo mundo na mesma página. Dentro da logística reversa, nós temos o brand owner, o fabricante do produto comercializado em embalagem. Então, é quem coloca no mercado o produto embalado, é o dono da marca. O fabricante de embalagem, que produz a embalagem acabada a partir de matéria-prima virgem, resina pós-consumo,
transformadores. Nós temos o conceito do índice de recuperação ou meta de recuperação, que é a meta que é feita desde 2015, pessoal. Aqui é o que as entidades gestoras vêm fazendo, ou as empresas fabricantes, importadores de produtos comercializados em embalagens vêm fazendo desde 2015, que é o índice de recuperação, que no próximo ano é 32%. Então, isso aqui já é feito desde 2015. A grande novidade, naturalmente, é a meta de conteúdo reciclado, que é a matéria-prima reciclada incorporada no produto plástico, embalagem ou equiparável. Então, essa é uma das grandes novidades do decreto, é o disciplinamento, a obrigatoriedade de conteúdo reciclado em novas embalagens. Então, esses são conceitos aqui importantes: dono da marca, transformador, índice de recuperação, feito desde 2015, e o conteúdo reciclado. As formas de implementação da logística reversa podem ser as mais variadas, como já são. Hoje, você tem ponto de entrega, coleta seletiva, parceria com cooperativa, unidade de triagem, os créditos de reciclagem, também podendo ser adotados outros arranjos, né, para a implementação da logística reversa, desde que atendidas as metas. Meta de recuperação e a meta de conteúdo reciclado. Então, são diferentes formas de implementar a logística reversa de embalagens. Esse é um ponto que é importante dentro do decreto, que prevê que os fabricantes e os importadores darão destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos. O que pretendeu o decreto nesse dispositivo, pessoal? O que acontece? Vamos imaginar aqui uma cooperativa que recebe materiais de diferentes origens da coleta seletiva, aí ela separa o papel e papelão, o plástico, outro tipo de plástico, vidro, e fica alguns materiais plásticos que porventura não tenha mercado, ou de baixa reciclabilidade, ou que não tem estrutura, e esse material tem que ser endereçado para a disposição final, que é a disposição final ambientalmente adequada, encaminhamento para o aterro sanitário. Então, o que está prevendo o decreto é que esse custo da disposição de colocar aquele rejeito, que é o resíduo que não teve valorização, mercado, seja lá por qual motivo, no aterro sanitário, esse custo não pode ser repassado às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. E, para isso, o Ministério do Meio Ambiente vai disciplinar requisitos técnicos e procedimentos operacionais para disciplinar essa retirada do rejeito e o encaminhamento para a disposição final. Aqui é um ponto importante para deixar todo mundo atento, que é o seguinte: quando você tem a retirada do rejeito e vai para a disposição final ambientalmente adequada, você tem um custo, né, de encaminhamento, de logística, transporte e disposição final no aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos de controle. Do outro lado, nós temos quase 3 mil municípios ainda com lixões. Então, tem o risco desse material, desse rejeito, ir parar nos dos milhares de lixões em operação no Brasil. Então, esse é um ponto sensível, na minha opinião, é uma inquietude, particularmente minha, né, da forma de operacionalização desse dispositivo e, naturalmente, do risco. Risco econômico, financeiro, do custo da disposição e, naturalmente, um risco do dano ambiental, a partir do momento que esse rejeito pode ir para um lixão, tá? Contaminando o solo, água, comprometendo a saúde pública. Então, esse é um ponto de especial atenção e que tende a ser disciplinado pelo Ministério do Meio Ambiente, consultado aqui o Comitê Interministerial, né, das Organizações de Catadores de Materiais Recicláveis, o CISC, criado pelo decreto Diogo Santana. Então, isso posto, quais são as obrigações comuns dos fabricantes de produtos, dos brand owners, end users, e dos fabricantes de embalagens, dos transformadores? Plano de comunicação e educação ambiental, cumprir a meta de conteúdo reciclado, trabalhar com as cooperativas, fazer a logística, o transporte das embalagens e assegurar a destinação final ambientalmente adequada. Então, o decreto prevê atribuições comuns para os donos, os brand owners, end users, fabricantes de produtos embalados e dos fabricantes de embalagens, que são fundamentalmente estes: plano de comunicação, educação, meta, cooperativa e a logística. E tem metas específicas para o brand owner, que está aqui à esquerda da apresentação, e à direita nós temos dos transformadores. O que mais o brand owner tem que fazer? A coleta e o beneficiamento do material, destinar as retornáveis para reenvase,
fazer a logística da cooperativa, do centro de triagem para a destinação final, manter as informações atualizadas sobre os PEDs, sistemas de triagem, os recicladores e disponibilizar o relatório anualmente ao Ministério para cumprimento das metas. Isso aqui, em grande parte, é executado diretamente pelo modelo coletivo por intermédio das entidades gestoras. Obrigações adicionais dos transformadores, que aqui nós temos do lado direito. Prestar apoio técnico aos demais agentes da cadeia, promover iniciativas de reciclagem, implementar mecanismos de rastreabilidade e manter atualizadas as informações sobre a massa de embalagens vendidas. Tá? Então, aqui, para além dessas atribuições que são comuns, nós temos essas outras atribuições dos fabricantes de produtos, dos fabricantes de embalagens. Além deles, nós temos os importadores, que foi um capítulo bem trabalhado, que traz a obrigação, né, de participar da logística reversa, obrigação dos importadores de embalagens e de produtos embalados, de orientar os consumidores, manter as informações atualizadas no Ministério do Meio Ambiente, declarar às autoridades competentes quem é o responsável por implementar a logística reversa e também o cumprimento da meta de conteúdo reciclado. E está previsto um controle à importação, um controle prévio, tá, dentro do decreto. E, por fim, os comerciantes. Nós temos as atribuições dos comerciantes também de orientação aos consumidores, instalar e manter os PEVs, encaminhar as embalagens plásticas dos seus estabelecimentos às organizações de catadores, participar de plano de comunicação e descaracterizar os rótulos. Quando fala-se de varejo, lê-se marketplace, e-commerce, loja física, entre outras formas, tá? E aqui, finalmente, um primeiro ponto da meta. Essa é a meta de recuperação, pessoal. Essa é aquela meta que vem sendo feita desde 2015 pelo acordo setorial. Passa, então, a ser meta a partir de 26 para embalagens de plástico, 32%. E ela começa em 32% em 2026, chegando a 50% em 2040. O decreto também traz dois conceitos interessantes, que já era uma demanda nossa em termos de atuação, que era a questão do saldo e do que é um valor. Quando você faz a logística reversa, a meta é 32%, você faz 33%, a possibilidade de você usar o saldo no ano seguinte. E também institucionalizou o conceito de passivo. Se você faz uma meta inferior, tem 31%, você faz no ano seguinte, você arrasta esse 1% que faltou para o ano seguinte, ao invés de fazer 33%, fará 34%. Então, o decreto trouxe aqui a hipótese de recuperação, a maior, a menor, superior, a inferior, saldo e passivo para fins de logística, metas de recuperação. Lembrando, essa é a meta feita pelos fabricantes importadores desde 2015 por intermédio do acordo setorial, fundamentalmente fabricantes, né? Os importadores também vieram depois, especialmente com o decreto da isonomia. Então, quem apoia as empresas no cumprimento dessas metas por meio dos modelos coletivos são as entidades gestoras, que estão habilitadas junto ao Ministério do Meio Ambiente para implementar a logística reversa de embalagens. Então, as entidades gestoras que atuam com embalagens plásticas, né, terão, né, a partir do momento que o fabricante as contrata ou passa a ser associado, cumprir a meta de 32% em 2026. Entidades gestoras aqui várias, como o Rever, a Abipec, Mãos para o Futuro, nós temos a Pragma, temos a ANCAT, entre outras entidades gestoras que estão aqui previstas. Então, entidades gestoras, cumprimento da meta de 32%, essas são as habilitadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui o verificador, um dos verificadores, o pioneiro dentro da logística reversa de embalagens, e que é considerado uma referência na questão da verificação, que é a central de custódia, que é um verificador também habilitado junto ao Ministério do Meio Ambiente. Quem contrata o verificador é a entidade gestora, para assegurar que os resultados são únicos, críveis, têm rastreabilidade na logística reversa. Conteúdo reciclado. Essa é a meta nova que começa a partir de 2022. Quem deve cumprir a meta de conteúdo reciclado? Os fabricantes de produtos, os fabricantes importadores de produtos comercializados em embalagens ou embalagens plásticas, brand owners, end users e transformadores. A demonstração do atendimento a essas metas será via plataforma de rastreabilidade do conteúdo do material. E, neste caso, nós temos o Recircula Brasil
elaborado, né, da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com a Biplástico Recircula Brasil, dedicado a plástico, que então nós vamos ter depois falas aqui subsequentes. As metas de conteúdo reciclado não se aplicam às embalagens com regulamentação específica, como alimentos. E aqui, naturalmente, tem algumas inquietudes. As embalagens que não cabem conteúdo reciclado, por exemplo, as primárias, serão compensadas nas secundárias e terciárias? É uma dispensa aqui? É uma isenção? Ou é uma compensação? Como é que se dará a implementação? Particularmente, eu entendo que o cumprimento dessa meta por grupo econômico, né? Uma empresa que tem uma família de produtos, no meu entendimento, a gente pode ter, por exemplo, num produto 50% de conteúdo reciclado, no outro 10%. Tá? Minha leitura, lembrando, é por massa, né? Pela massa total para cumprir os 22%. A partir de quando, Fabrício? Janeiro de 26, empresa de grande porte. Julho de 26, empresa de pequeno, médio porte. E empresa de grande, pequeno, médio porte tem conceitos diferentes pelo BNDES, Anvisa e IBAMA. Tá? Então, também tem aqui um aclaramento, uma inquietude que precisa ser sanada pelo Ministério do Meio Ambiente, o conceito que será adotado especialmente da média para grande. Por exemplo, o BNDES considera grande 300 milhões, a Anvisa 20, o CTF, o TCFA do IBAMA 12. Então, esse é um ponto que necessariamente terá que ser aclarado. Aqui é o exemplo, metas do conteúdo reciclado. Então, aqui é o exemplo do próprio Recircula, que passa a ser a plataforma, né, de conteúdo reciclado. Aqui é um exemplo. Nós temos aqui, estou compartilhando depois aqui já o link com vocês para que conheçam o Recircula, a plataforma Recircula Brasil, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e da Biplástico, Recircula Plástico, que está em operação no Brasil e já tem aí dezenas de empresas operando no Recircula. E aqui eu estou na COP, então eu estou fazendo o evento aqui direto de Belém, então aqui também terão alguns encontros durante a COP, e aqui só compartilhando a matéria que foi veiculada no G1, plataforma do governo que é rastrear e certificar o uso de materiais recicláveis, começando pelo plástico. Então, tem alguns encontros aqui na COP, inclusive, especialmente sobre o Recircula. Caminhando para o fim, pessoal, embalagens de plástico retornáveis. Será objeto também aqui de meta própria. Num primeiro ano, as empresas que colocam retornável no mercado vão ter que inferir o quanto que retorna e, como medida de estímulo para retornável, a cada 5% de retornável será abatido 1% da meta de recuperação, tá? Aquela meta dos 32%. Vai poder abater 1% a cada 5% de embalagem retornável contabilizado aqui pelo setor privado. E as metas geográficas, que prevê ponto de entrega voluntário, PEV. Todo município até 10 mil habitantes terá um PEV. Municípios com mais de 10 mil habitantes, um PEV para cada 10 mil habitantes. Significa dizer que um município com 100 mil habitantes terá 10 PEVs. Esse é o racional da meta geográfica. Aqui o decreto ainda traz a aplicação da Lei de Crimes Ambientais pelo descumprimento do disposto e também prevê o seu regulamento, que é o Decreto de Infrações Administrativas Ambientais, que é o Decreto 6514 de 2008, que prevê multa de 5 mil a 50 milhões de reais quem descumprir a obrigação prevista no sistema de logística reversa. Finalmente, o que está previsto ainda, o decreto entrou em vigor no dia 21 de outubro, quando foi publicado. Está previsto, então, alguns atos subsequentes, que é um ato do Ministério do Meio Ambiente para disciplinar a plataforma de rastreabilidade do conteúdo reciclado, deve ser aqui o Recircula, da BDI, um ato da ministra do Meio Ambiente, trazendo requisitos técnicos e operacionais para aquela questão do rejeito, que eu comentei com vocês, o rejeito de cooperativa. Um terceiro ato da ministra, também no prazo de 90 dias, disciplinando o índice de reciclabilidade das embalagens. E, finalmente, mais um ato da ministra que vai disciplinar aqui a questão das metas de retornáveis, que ficará mais a partir de 2027 ou 2028. Concluindo, informações aqui em primeira mão, para quem não acompanhou, Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira, se não me engano, publicou uma listagem das empresas consideradas irregulares e inadimplentes no estado do Mato Grosso do Sul, no que se refere à logística reversa de embalagens. Então, se vocês acessarem lá s2fpartners.com.br, conteúdo, notícias, vocês vão achar todas as listagens estão ali disponíveis. Tem milhares de CNPJ inadimplentes
e várias empresas, centenas de empresas que já foram autuadas em R$150 mil pela não implementação do sistema de logística reversa. Então, com isso, eu concluo. Para quem tiver interesse, de novo aqui, por fim, s2fpartners.com.br, vocês vão lá no conteúdo notícias, vocês vão achar lá, tem os arquivos com as portarias, trazendo a lista das empresas irregulares inadimplentes e os milhares de CNPJs inadimplentes. Pessoal, então com isso aqui eu encerro a minha apresentação, já emendo diretamente aqui para a fala do Paulo Teixeira e na sequência do André Passos. Paulo Teixeira é o presidente executivo da Biplast, na sequência André Passos, presidente executivo da Biquim, para as considerações. Paulo, está aqui? Estou por aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Bom dia especial aí, Thalita, André, Carlos, Daniela, tudo bem com vocês? E todos os demais aí. Vou começar com o meu lado poliana e depois eu vou para o meu lado maligno, né? Acho que talvez a gente faça aí mais fácil, considerações. O que a gente vê como avanço, né? Eu acho que essa segurança jurídica para o setor, eu acho que é extremamente importante, né? O setor de reciclagem e transformação de plástico, que é o setor que a Biplast representa, vem observado que o setor de reciclagem vem crescendo quase 10% ao ano desde 2018, que é quando a gente acompanha mais forte esse setor, né? Mas era um setor que tinha ainda muita... não vislumbrava no seu ambiente, né, uma segurança jurídica para esses investimentos, né? A questão do conteúdo reciclado, reciclabilidade, isso ainda estava muito nebuloso. Eu acho que o decreto vem dar essa sinalização. Então, de saída, acho que essa segurança jurídica para ter algumas metas e como o governo pensa a questão das embalagens, reciclagem, conteúdo reciclado, reuso, reciclabilidade, isso é importante para o setor poder olhar para o futuro, né? A questão do conteúdo reciclado, e aqui vai uma observação, o conteúdo reciclado, né, nas normativas europeias já vem há muito tempo já sendo discutido, e isso ficou muito mais forte na discussão do tratado global, né? Tanto é que a gente, até em função disso, a gente, aqui no país, vinha discutindo com o governo essa questão do conteúdo reciclado e, paralelamente, tentando criar uma régua única para se comprovar o conteúdo reciclado, né? E aqui já faço uma saudação à Thalita aí, que acreditou na Biplast há alguns 5 anos, 6 anos atrás, que a gente trouxe a possibilidade de se criar uma plataforma para o país inteiro para poder fazer essa mensuração de conteúdo reciclado, né? Então, é um tema que a gente já vinha acompanhando no mundo, a própria Plastic Europe, a gente teve vários encontros com eles para essa discussão e ver como é que isso era aplicado na Europa, para poder pensar no Brasil, e discutindo com o Ministério do Meio Ambiente, a gente teve eco e isso acabou saindo num decreto que traz uma questão muito forte de up-to-date, né? De estar muito próximo às discussões internacionais. E também, nesse mesmo sentido, a norma de reciclabilidade, né, que está colocado como ato de ministro a definição dessa questão de reciclabilidade. Isso é um tema extremamente importante que a gente no país já vem trabalhando, né, já tem, inclusive, até uma plataforma para medir a reciclabilidade de embalagens plásticas, e temos avançado nessa discussão junto com a Biquim na questão de norma técnica de reciclabilidade. Eu acho que isso é uma sinalização, embora no próprio decreto ele só esteja colocado como uma norma, né? Ele não tem nenhuma obrigação, mas é uma sinalização de que isso em algum momento possa entrar nas discussões e possa ser institucionalizado na normativa brasileira, né? Acho que isso é muito importante também. Você ter uma padronização, né, de reporte de conteúdo reciclado, como eu já disse, é extremamente importante, né, para que você tenha uma régua igual para todos. Que eu já falei. A questão dos equiparáveis, eu acho extremamente importante também, porque quando você traz os equiparáveis para a logística reversa, você está dizendo que não faz sentido banir produtos descartáveis, porque já tem uma solução, uma legislação que dá conta desses produtos dentro do país. Eu acho que isso eu traria muito rapidamente como pontos positivos. E eu queria trazer, já no outro lado, né, o que você trouxe como inquietudes, porque para a gente do setor produtivo é muito importante como é que você vai operar o decreto, né? Você vai olhar esse arcabouço institucional, né, jurídico, e como é que você incorpora isso no seu negócio, nos seus negócios, né? Acho que isso é fundamental. E é para isso que uma associação de classe se preza, que é traduzir essa questão jurídica para os seus associados, de forma que eles estejam
cumprindo a legislação, né, com segurança jurídica e da melhor forma possível, né, sempre buscando a racionalidade dos negócios e do sistema. Então, quando a gente olha o decreto, né, então, ele não tem as obrigações expressamente, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Acho que isso já dificulta um pouco quando você vai trazer para a operação. Então, qual é a minha obrigação efetiva? O que vai ser medido de mim? O que vai ser cobrado de mim? Né? O que as empresas têm que entregar e como é que elas são avaliadas, né? Eu acho que isso é extremamente importante para quando se pensa em operação. Depois, eu vou dar um exemplo aqui, o próprio report das embalagens, né, do conteúdo reciclado, do transformador e do end user, né? Ou seja, isso é uma duplicação de esforços, isso é um contra-cheque, qual é o objetivo disso para que a gente possa pensar, inclusive, em cadeia, né? Como é que a gente pode ter o melhor sistema para poder responder e para que a gente não tenha duplicação de cadeia, porque se eu tenho um sistema, vou dar uma informação, e o end user também vai dar o mesmo sistema, a mesma informação para fazer um contra-cheque, isso não pode virar custo que vai ser repassado ao consumidor, é óbvio, né? Isso tem que ser otimizado e racionalizado para que a cadeia cumpra o decreto da melhor forma possível, né? E uma outra questão da obrigatoriedade do conteúdo reciclado também ser do transformador é a mesma coisa. Claro, a gente é que fabrica, mas a gente fabrica a pedido de alguém, né? Como é que a gente equaliza essa questão da gente poder, sim, o ato gerador, vamos colocar assim nesse sentido, o ato gerador é na reciclagem. Quando o transformador faz o produto reciclado, ele tem o ato gerador ali, mas essa meta, essa obrigação, ela não pode ser transformador, porque não tem como cumprir essa meta se não tem alguém comprando. Se eu não tenho ninguém comprando uma embalagem reciclada, eu não vou conseguir cumprir a meta. Então, o decreto acaba não funcionando. Então, é essa a nossa preocupação, nem é a contestação de que o que a gente tem que fazer. Não é essa a contestação, é a contestação de como é que a gente opera da melhor forma possível, porque como é uma responsabilidade compartilhada, todos nós temos que saber as nossas responsabilidades para que a gente possa montar um sistema que funcione. Eu acho que é essa a nossa preocupação, não é fugir das obrigações, é muito pelo contrário, é entender as obrigações para podê-las cumprir da melhor forma possível, que a cadeia seja eficiente. Aí tudo isso que a gente busca é uma cadeia eficiente para cumprir a logística reversa, o decreto de logística reversa. E aí entra a questão do conteúdo reciclado nas segundas e terceiras, né, nas embalagens secundárias e terciárias. Isso também, isso é importante a gente definir também, porque em cadeias produtivas de outros materiais, como você trouxe até teu exemplo de papel e papelão, a terciária é de plástico. Como a gente conversa com outras cadeias produtivas. Isso é fundamental para a gente entender, porque a gente vai depender também da operação de outras cadeias que são completamente diferentes das cadeias de plástico, né? Então, essa definição é extremamente importante para que a gente possa ter um sistema eficiente. E a questão dos importadores, né? Que tem muita matéria, tem gente que fabrica produtos de conteúdo reciclado com matérias-primas importadas. Tem gente que utiliza produtos da sua cadeia produtiva quem vem com embalagens, né? Um comércio que tem essa prerrogativa de trazer produtos. Então, como é que a gente vai comprovar isso, né? Ou seja, vai ser a partir do T1, né? Quem que vai comprovar? Porque na entrada não vai ser o mesmo sistema que vai ser utilizado pelos brasileiros, certo? Porque aqui a gente usa um sistema de notas fiscais eletrônicas. E quem está lá fora não tem esse sistema, então não tem nem como integrar. Como é que a gente vai pensar essa discussão? Bom, e para encerrar, para ser bem breve aqui, desculpa se eu passei do tempo, eu acho que o Eduardo trouxe uma coisa muito importante, que é o que a gente efetivamente quer, que é o diálogo permanente, né? Todas essas inquietudes, que não são só minhas, você trouxe as inquietudes, aliás, a palavra inquietude utilizada nesse caso é tua, né? Eu faço aqui já a referência que eu já vi você usando várias vezes. Então, todas essas inquietudes trazidas, elas são também do setor de reciclador e transformação, e eu acho que o diálogo permanente é a melhor forma para que a gente possa trazer não só o setor transformado, mas a cadeia como um todo, para poder pensar em como cumprir o decreto da melhor forma possível, sem que a gente crie uma disfunção da cadeia e nem que a gente crie um ônus excessivo que quem vai pagar somos todos nós no nosso dia a dia. É um pouco essa a minha observação, Fabrício. E já de saída, obrigado aí pelo convite. Maravilha, Paulo, muito obrigado. Ótimas considerações. Já emendo direto aqui para o presidente executivo da Abiquim, André Passos. Também reiterando agradecimento a vocês aqui, vocês que eu sei que estão aí com a agenda extremamente conturbada,
e a todo mundo que está aqui acompanhando. Chegamos aqui a 430 participantes. Então, você vê que o tema enseja esse debate, enseja essa inquietação, né? Tem essa inquietação. Então, acho que é importante esse diálogo aberto e franco aqui que a gente vem fazendo. André, obrigado. A palavra é sua. Valeu, Paulo. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Paulo. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Em primeiro lugar, parabéns aí, Fabrício, por essa webinar. Já somos aqui, né, 434 participantes, então, e de diversas origens, né? Então, isso dá conta da importância do tema do decreto de logística reversa de embalagens de plástico, né, Fabrício? Que a gente até, como você bem lembrou no início, e o Paulo também falou agora há pouco, já não é mais nem um decreto de logística reversa de embalagens de plásticos tão somente, né? Um decreto de logística reversa de embalagens de plásticos e plásticos equiparáveis, né? Esse é um ponto importante, muito importante, porque ele unifica o conceito de que todo produto plástico ele pode e deve voltar a um determinado ponto da cadeia produtiva, para que, qualquer que seja, para que ele possa retornar ao processo produtivo, ser reciclado e ser transformado de novo em produtos plásticos que atendem às nossas mais diversas necessidades como seres humanos e como sociedade. Então, acho que esse foi um conceito, uma ampliação, né, do objetivo original, do desafio que foi posto quando da discussão do decreto, e foi um objetivo muito, muito bem-vindo, né? Nosso objetivo final é transformar essa cadeia produtiva, sempre é transformar essa cadeia produtiva na cadeia produtiva mais sustentável possível, né? Em tempos de COP, esse é o grande desafio para todos nós, né? Nós apostamos como provedores de insumos para essa cadeia produtiva, né? Nós da indústria química, da Associação Brasileira da Indústria Química, nós reunimos os dois grandes blocos supridores de insumos para a produção de transformados plásticos no Brasil, né? São as resinas termoplásticas e os aditivos, né, as famosas substâncias químicas que vão no plástico para dar característica de resistência mecânica, de resistência térmica, de cor, né, entre outras várias características, né? Então, o plástico, na verdade, é um grande hub que consome diversos produtos químicos, que são produtos químicos, inclusive utilizados em outras cadeias produtivas, né? Então, o plástico ele ajuda a montar um sistema, um quebra-cabeças, né? Um grande Lego que permite economicamente o atendimento, inclusive, de outras demandas no setor de alimentos, né? No agronegócio brasileiro, né? Que consome outras moléculas químicas, né? Que são usadas no plástico também, indiretamente, como eteno, como propileno, né? Como óxidos, alcoóis, etc., que são substâncias, podem ser usadas não só para a fabricação de plásticos, mas numa infinidade de utilidades, né? Então, para nós, esse mercado é um mercado importantíssimo e é um mercado estruturante, é um building block da indústria química na frente, né? Como cliente, né? Sem ele, nosso encadeamento produtivo em geral se desfaz, entra em estado crítico, né? Quando esse mercado é abalado. Então, como disse o Paulo, uma das nossas principais preocupações é ter instrumentos regulatórios que assegurem segurança jurídica para esse mercado, tá? E como foi bem colocado pelo Paulo aqui, em muitos aspectos esse decreto traz segurança jurídica, traz previsibilidade e demonstra que há uma solução para o tema, por exemplo, da poluição por plásticos no nosso país, que não passa pelo banimento dos produtos, mas sim pelo retorno deles ao processo produtivo, né? A solução, como desde o início, lá no primeiro trabalho que a Abiplast fez em conjunto com a BDI, inclusive, né? A solução fundamental é estabelecer um sistema de gestão de resíduos
sólido e consistente no nosso país num sentido amplo, né? Então, esse deve ser o nosso alvo, e o sistema de logística reversa de embalagens faz parte, é uma parte importantíssima, é um pé fundamental, né, que sustenta, uma fundação que sustenta um sistema de gestão de resíduos sólidos no nosso país eficiente. É um passo importante, né, é um passo a mais nessa trajetória que tem dentro dela o trabalho que antecipou ela, né? Antecipou esse decreto, que é o trabalho do Recircula, montado aí por a Biplast e a BDI, né? Previu boa parte do que nós vemos hoje aqui no sistema de logística reversa como um sistema de organização, né? De todo o processo de rastreabilidade do resíduo plástico, né? Então, muito do que a gente vê aqui no decreto como norma, a gente vê como instrumento no Recircula lá atrás, né? Então, a gente está avançando passo a passo, ano após ano, sempre na direção da tese correta de que o fundamental é estruturar um sistema de gestão de resíduos sólido no nosso país, e que se a gente conseguir fazer isso, nós vamos conseguir reduzir a deposição de inadequada de resíduos, não só plásticos, mas todos, né, os resíduos sólidos de maneira significativa. Tá? Então, o decreto é mais um passo nessa direção. Como disse o Paulo, nós também temos as preocupações operacionais, nós queremos ver esse decreto funcionando, nós queremos ver ele rodando, e eu adicionaria, Paulo, mais uma preocupação, que é garantir que os outros instrumentos de política pública que têm relação com o plástico no nosso país sejam coerentes com a linha que o decreto está estabelecendo e com a linha de que a solução é o caminho da gestão do resíduo, sobretudo adequada, né? Bem estruturada. Então, nossa preocupação é a criação que nós estamos vendo de uma série de outros instrumentos, como a Estratégia Nacional Oceano Sem Plásticos, que é bem-vinda, mas que não guarda coerência em muitos aspectos com o que o decreto corretamente está estabelecendo. Então, nos preocupa também a gente avançar aqui nessa direção, né? Ainda ter o desafio de operacionalizar o decreto através de portarias, resoluções, etc. E, por outro lado, a gente vê um desenho de estratégia que também impacta a produção e a gestão, a produção do material e a gestão do resíduo pós-consumo do material, numa direção contrária, né? Numa direção diferente. Então, isso também traz insegurança jurídica para toda a cadeia produtiva, né? E não só para a cadeia produtiva, mas também para os consumidores desse material, num sentido amplo, né? Brand owners e consumidores finais. Então, estabelecer um regime de coerência, né, entre os diversos instrumentos de política pública, que, ao fim e ao cabo, tem um duplo objetivo de evitar que esse material vá parar no lugar inadequado ambientalmente, e, por outro lado, também de elevar o aproveitamento e a eficiência no uso desse material, né? Seja o uso final, seja o uso no retorno ao processo produtivo. Seguir nessa linha é fundamental, e que isso organize o conjunto de políticas públicas também numa direção só é fundamental. Então, se por um lado o decreto é um grande avanço, que ainda precisa ser detalhado do ponto de vista operacional, por outro lado, a gente tem as mesmas preocupações que o meu colega e amigo da Biplast, Paulo Teixeira, trouxe aqui, né, operacionais, e, além disso, a gente tem a preocupação de não repetir nessa trajetória o que, infelizmente, é muito comum no nosso país. Você consolidar e criar um instrumento correto e, logo em seguida, criar um outro instrumento de política pública que é incoerente e que desafia negativamente o instrumento que você criou no período imediatamente anterior, né? Então, nós temos que ter cuidado em dar efetividade a esse instrumento e não criar mais barreiras para que ele rode da forma adequada com a instituição de outras normas
que o desafiem negativamente, né? Que tornem mais difícil a sua operacionalização, né? Então, se por um lado o decreto, concluindo, indica o caminho de que a solução está na criação de instrumentos de gestão bem estruturada do resíduo pós-consumo, se por um lado o decreto faz isso, por outro lado, outros instrumentos de política pública, como o que eu citei aqui, trabalham com uma lógica completamente diversa, que é a lógica da eliminação, do banimento, e que tem efeitos colaterais que a gente sabe que são altíssimos e desnecessários, sobretudo porque o decreto e a gestão de resíduos sólidos, do nosso ponto de vista, é absolutamente suficiente para enfrentar o desafio da gestão adequada do resíduo pós-consumo e da sustentabilidade do material através da instituição de um processo de produção circular, de uma economia circular do material, né? Então, criar condições para coerência entre instrumentos de política pública é um desafio que vem junto com o decreto aí, né? Persistir na linha que ele estabelece e impedir que outros instrumentos o enfrentem negativamente, né? Então, é um pouco isso que eu queria inicialmente colocar, né, para a gente e deixar aqui como contribuição para a discussão. Nossas indústrias, né, Paulo, elas têm uma longa trajetória de gestão adequada dos seus resíduos industriais nos seus processos produtivos. A Biquim e a Abiplast trabalham há anos e anos já em programas comuns, como o programa Pellet Zero, né, para evitar que o resíduo no processo de produção ou que o resíduo eventual no processo de transporte dos nossos produtos específicos, né, nós, resinas e substâncias químicas, a cadeia de transformação, o próprio produto transformado, ou, enfim, o pellet gerido dentro da unidade industrial. Então, nós trabalhamos juntos num programa que chama Pellet Zero, que é internacional, e também a Biquim trabalha com atuação responsável no sentido de gerir o processo produtivo para não ter nenhum resíduo do processo industrial depositado no meio ambiente, né? Então, nós temos uma longa trajetória enfim, de preocupação, de atenção com a produção de mínimo impacto ambiental, e por isso que nós estamos muito atentos e incentivamos as discussões que ajudem a também reduzir a zero o impacto do material no meio ambiente sob a forma de poluição, né? Por isso nós impulsionamos e achamos que é importantíssimo produzir, né, um acordo global que combata a poluição dos oceanos, dos leitos dos rios e lagos por plásticos, né, universalmente no nosso planeta inteiro, e o decreto também se encaixa nessa estratégia geral, né, correta e positivamente de combate a essa situação que nenhum de nós deseja, né? Então, essas são as contribuições que a gente gostaria de deixar aqui para o debate. Maravilha, André. Muitíssimo obrigado. E até acho que na linha, né, do que foi ponderado, tanto pelo Paulo como pelo André, dispositivos que trazem segurança jurídica, outras inquietudes que ensejam aclaramento. Acho que esse é um ponto importante. Nós estamos falando aí de algumas inquietudes, alguns pontos que naturalmente tendem a ser aprimorados, né, no decorrer da própria implementação do decreto, como aconteceu com o Acordo Setorial de Embalagens lá de 2015, e que a gente veio ao longo do tempo, como todos os demais fluxos, nós assessora aí quase todos os fluxos de logística reversa, e não tem nenhum pronto e acabado. Eu acho que todos têm uma iniciativa. A gente começa e a gente vai aprimorando, vai trabalhando, vai corrigindo, até pelas próprias particularidades do nosso país. Eu vou passar já para a Thalita, depois eu volto só para mostrar para vocês a questão da eu recebi alguns pedidos aqui, vou retomar só duas questões depois da minha apresentação, para fixar aqui para todo mundo. Mas, Thalita, muitíssimo obrigado pela sua participação também. A Thalita, ela é gerente de Nova Economia e Indústria Verde da ABDI. A palavra é sua, Thalita. Obrigada, gente. Bom dia a todos, né? Como o Fabrício bem disse, eu sou a Thalita, gerente de Nova Economia e Indústria Verde da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Trabalho há mais de 20 anos na BDI com política industrial
E para quem não conhece a BDI, a gente foi criado em 2005 para apoiar o desenvolvimento industrial brasileiro, né? Ou seja, apoiar a execução de uma política industrial ativa. Então, a gente ficou anos sem uma política industrial ativa. A gente teve a PITSE, a Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, logo no começo, a PDP, o Programa de Desenvolvimento Produtivo, o Plano Brasil Maior, e depois um período longo aí sem políticas. E uma política industrial eficiente, a gente entende que depende de incentivo, de autoridade política, iniciativa do setor privado. Mas, assim, a gente agora teve uma boa notícia, né, nesse governo, agora a gente tem a nova política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, então a BDI está de volta para sua atribuição de criação. E no âmbito da Nova Indústria Brasil, né, que possui total aderência com as suas missões, é o Recircula Brasil, né, com a missão, especialmente missão 3 e missão 5. Então, o Recircula Brasil, o Paulo já falou, já bem falou, o Fabrício também, é uma plataforma de inovação para comprovação da economia circular. A gente criou isso em parceria com a Abiplast, Associação Brasileira do Plástico, para acompanhar o caminho do plástico, né, nesse primeiro momento, desde o momento em que ele é descartado até quando ele volta a ser usado como matéria-prima num novo produto. Ou seja, a gente faz toda a rastreabilidade, né, desde a origem do resíduo até a sua reinserção como matéria-prima na fabricação de um novo produto. Isso traz transparência total ao processo, né, porque mostra de onde veio o material, para onde ele vai, mostra todo o caminho. A gente consegue ver a questão do greenwashing, evitar greenwashing, traz a segurança jurídica, e a gente fornece, acima de tudo, subsídios para políticas públicas efetivas, né? Eu acho que a ideia é essa. A plataforma, a gente funciona a gente cruzando dados oficiais de notas fiscais eletrônicas, né, para calcular o balanço de massa do material reciclado em cada etapa do processo produtivo. A ferramenta, a gente tem um trunfo, a ferramenta foi reconhecida pela ONU em 2023, é considerada a única e pioneira no mundo na rastreabilidade do plástico. Já está em pleno funcionamento com a Abiplast, a gente rastreou cerca de 50 mil toneladas de plástico e agora a gente segue para replicação em outros setores, né, e outros materiais. Já estamos testando com alumínio, já estamos conversando com o setor têxtil, papel e do vidro. Então, a nossa intenção aqui, Fabrício e colegas, é transformar o Recircula Brasil, e já estamos nesse caminho de um instrumento de política pública capaz de comprovar essas operações, né? E de trazer essa governança para o Estado. Então, eu acho que o decreto, com esses regramentos federais que estão vindo, a exemplo do decreto do plástico, né, que acabou de ser lançado, a plataforma se torna essencial para essa governança, e para que essa governança não se perca. Então, a ideia é transformá-la em política pública, acho que o Eduardo pode falar um pouco mais disso. A gente consegue trazer dados muito fidedignos, muito acurados, né, e trazer essa governança, de fato, para o Estado. Eu acho que é isso. Qualquer coisa que eu falar mais do decreto, né, vai ser mais do mesmo, né, Fabrício? Já explicou também, Paulo também, André também. Agora acho que é com vocês. Obrigada. Maravilha. Thalita, vou só rememorando 2 minutos o que acabou de ser apresentado aqui. Nós tivemos, lembrando, o que a Thalita traz aqui para fins do decreto, nós temos meta de conteúdo reciclado, saindo de 22%, chegando a 40% em 2040. As metas, então, começam a ser exigidas a partir do próximo ano, e para isso, né, que aqui nós estamos falando, então, meta de conteúdo reciclado, recircula. Então, não confundam com a meta de recuperação feita lá pelas entidades gestoras habilitadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, lá 32, aqui meta de conteúdo reciclado 22%, tá? Então, aqui, para quem quiser mais informação, está o site da BDI, o site do Recircula, o site da Abiplast, vocês vão encontrar todos hoje a plataforma utilizada para o plástico, como a Thalita comentou, plataforma que tende a ser utilizada por outros fluxos específicos, outros materiais, na linha da circularidade, do conteúdo reciclado, impulsionar a cadeia de reciclagem no país. Só para deixar aqui, que eu acabei passando, deixar aqui, eu comentei sobre essa informação que está disponível, vou deixar aqui o meu contato também, eu vi muita gente me pedir um material aqui, tem vários amigos, amigas aqui, eu deixei o meu e-mail, mas também deixo aqui no Instagram, que eu consigo administrar aqui, compartilho com vocês depois o material, preferencialmente por e-mail, que já está aqui no chat, tá? Já vamos agora passar a palavra aqui para o Carlos Silva Filho. Carlos, obrigado pela participação, pela presença, a palavra é sua. Só um parênteses. Aline, se você estiver aqui, só dá um alô, que eu mandei o link conversei com ela, ela estava tentando, ela está aqui na COP também, e estava com dificuldade de acesso. Desculpa.
Caio. Valeu, Fabrício. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês em mais esse webinar com a Thalita, com a Daniela, o André, o Paulo e tantos amigos aqui. Mais uma realização, parceria da Felsberg com a S2F Partners. Para a gente é sempre uma honra poder debater esses temas aí que estão na crista da onda em conjunto e ter essa audiência, mais de 400 participantes ao vivo com a gente ao longo dessa conversa. Bom, eu não vou repetir aqui muito do que já foi falado, toda a exploração do decreto que o Fabrício trouxe, o detalhamento, estamos acompanhando aqui no chat várias dúvidas, como é normal, é um decreto novo, é um decreto que muda, né, a sistemática anterior, e só que eu quero reforçar, como o Paulo e o André colocaram, é importante a gente fazer uma leitura deste decreto, como de qualquer outra regulação, com o olhar, primeiro, de compatibilização da legislação existente, mas eu diria principalmente com um olhar da transição necessária dos sistemas que estão hoje em cursos. Não adianta a gente pensar que vamos conseguir avançar, que vamos conseguir trazer melhorias e aprimoramentos com as mesmas lentes que nós tínhamos na década de 70, de 80, de 90 ou no começo dos anos 2000. Eu atuo no setor de resíduos sólidos, para aqueles que já conhecem, desde 1999, então já aí para mais de 25 anos. Acompanhei praticamente a elaboração de toda a legislação que está aqui vigente, e eu diria principalmente da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. As discussões, a abordagem, o contexto que nós tínhamos naquela época, naquele momento ali, no início dos anos 2000, era totalmente diferente daqueles que nós temos agora. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela é arrojada, ela é moderna, ela é ambiciosa, sem dúvida que é. Ela traz conceitos que justamente nos permitem trazer uma gestão de resíduos avançada, do resíduo como recurso e não mais como lixo. Porém, aquele contexto que existia, que originou a Lei 12.305 de 2010, ele mudou completamente. Hoje nós estamos numa outra pegada, com outro tipo de conhecimento, com outra forma justamente e outras demandas para a gestão de resíduos sólidos. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Atlas Global de Resíduos Sólidos, que foi lançado em parceria pela ONU e pela ISVA no ano passado, em 2020, o mundo gerou 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. Se nós continuarmos nessa mesma sistemática do business as usual, em 2040 o mundo vai gerar 3,8 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. E esse Atlas Global de Resíduos, ele mostrando todo um contexto e trazendo uma componente muito importante, que é o cálculo das externalidades do atual sistema de gestão de resíduos sólidos, ele mostra que manter o business as usual não é mais uma opção. Manter a mesma sistemática que nós temos aí nos últimos 30, 40 anos não é mais uma opção. A gestão de resíduos sólidos no mundo custa, a cada ano, mais de 250 bilhões de dólares. Se nós somarmos esse custo das externalidades, nós chegamos aí num gasto para a sociedade de algo em torno de 360 bilhões de dólares por ano. E se mantivermos este modelo do business as usual, esse modelo tradicional, o custo vai subir para 640 bilhões de dólares por ano em 2050. Então é preciso justamente repensar os processos, é preciso justamente repensar os modelos e é preciso trazer a base legal de uma forma consistente e harmônica que permita viabilizar
estes novos processos e estes novos modelos. Então, é nesse contexto que surge o novo decreto para o sistema de logística reversa de plásticos, para justamente vir dar a segurança jurídica que o Paulo e o André muito bem colocaram, de uma forma isonômica para todas as cadeias, para todos os fluxos, para todos os participantes desses processos e desses setores que estão envolvidos, e a gente precisa lembrar, e um ponto que eu quero reforçar da fala do Fabrício, é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao estabelecer o princípio da responsabilidade compartilhada, ela trouxe a responsabilidade não só dos fabricantes, não só da indústria, mas a lei é muito clara ao colocar dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e dos comerciantes. Então, nós temos que também fazer a leitura dessa nova regulamentação com base na lei que dá origem para ela. Não é só fabricante, não é só a indústria responsável. Temos metas que precisam ser cumpridas para cada etapa desta cadeia de se colocar justamente os produtos no mercado para o consumo. Então, nós precisamos entender que esses atores envolvidos, inclusive a sociedade, inclusive nós consumidores, temos a responsabilidade também para com a gestão de resíduos sólidos e principalmente para com os sistemas de logística reversa. E aí, gente, voltando um pouco para justamente essas novas lentes que nós precisamos utilizar, nós precisamos entender que hoje já estamos num processo, vamos dizer assim, bastante acelerado de convencimento de que esse sistema linear não pode mais prevalecer, esse ciclo está esgotado e nós precisamos ir então para um sistema de economia circular, né? Como a Thalita muito bem trouxe, política de Estado, política pública da nova indústria Brasil, política pública que justamente nesse ano tivemos a estratégia da economia circular, o Plano Nacional de Economia Circular, o Fórum Nacional de Economia Circular, do qual nós temos aí a grande honra de sermos membros efetivos. A discussão toma esse outro caráter, a discussão toma essa outra, justamente, perspectiva, em que não mais nós estamos falando de gerenciar resíduo ou lixo, que é aquilo que as pessoas jogam fora, mas sim de transformar esses resíduos em insumos para gerar novos produtos, para reduzir os custos, para otimizar os processos e, com certeza, para atrair investimentos. Nós estamos justamente agora vamos dizer assim, numa missão, e todos precisam estar juntos dessa missão, que é de integrar as políticas de resíduo, de inovação, de desenvolvimento industrial, de geração de emprego e renda. E claro, como não pode ser, nós estamos aqui na semana já inicial da COP, de agenda climática. Nós temos que justamente aproveitar dessa legislação e de várias outras legislações que estão vindo, que estão surgindo para dar suporte e criar novas cadeias de valor, de conectar essas metas que foram apresentadas pelo Fabrício com estratégias de competitividade, com estratégias de novos processos de industrialização, ou como estamos chamando, da neoindustrialização verde. Não podemos mais nos posicionar de maneira reativa, de maneira a obstar esses avanços. Por quê? Ao nos colocarmos dessa forma, nós vamos perder a competitividade, e o mundo está trazendo legislação nesse mesmo sentido do que o Brasil já tem. Nós temos a diretiva da União Europeia que justamente traz da mesma forma
que o novo decreto é obrigação de conteúdo reciclado, obrigação de reutilização, de índice de circularidade. E assim, se quisermos continuar exportando para esses países, para essas regiões, nós vamos ter que cumprir também com a legislação desses locais. E é importante entender que todo esse processo, além de aprimorar as estratégias atuais, ele vai impulsionar a inovação tecnológica. Porque uma coisa que nós precisamos entender, em vários setores nós temos avançado. Em vários setores. Por exemplo, este é um exemplo claro. Nós estamos aqui com uma webinar, mais de 400 pessoas conectadas online, ouvindo a expertise e o conhecimento de vários dos nossos amigos que estão aqui, cada um numa parte diferente do mundo e tendo acesso a essa informação. Então, a comunicação avançou, a inteligência artificial avançou, a questão de veículos autônomos tem avançado, a parte de sensores remotos tem avançado. Por que nós não vamos avançar numa gestão mais aprimorada de resíduo como um recurso? Então nós temos que também trazer a inovação tecnológica para esse nosso setor, para essa nossa discussão. A inovação tecnológica para novas tecnologias, por exemplo, de triagem de resíduos, para maximizar essa recuperação. Nós precisamos discutir também processos de reciclagem avançada. Temos aí várias tecnologias disponíveis. E eu diria, uma inovação bastante consistente e louvável para esse nosso setor, justamente que o Fabrício apresentou e a Thalita e o Paulo colocaram, das plataformas de rastreabilidade. A central de custódia, já com o seu processo tecnológico disponível para os sistemas de logística reversa, e agora a plataforma do Recircula Brasil, são exemplos de que nós conseguimos sim avançar e avançar rápido. Aliás, aqui um parênteses, eu já quero deixar o convite, se a Thalita me permite, hoje, 17 horas, um evento muito especial na COP, justamente para discutir o Recircula Brasil, apresentar o potencial para os diferentes setores, não apenas para o setor de plástico. Então, é ali um evento já planejado no pavilhão da ABDI, na Green Zone, para colocar o que a plataforma Recircula Brasil pode trazer de benefícios para os diferentes setores. E eu diria, a rastreabilidade para tudo isso que a gente está colocando é condição essencial para garantir a circularidade real. Porque eu ouso dizer para vocês, hoje o que nós temos é greenwashing. Hoje o que nós temos é estampa em embalagens dizendo sou reciclável ou faço circularidade. Mas a hora que nós vamos olhar realmente, pouco existe de embalagem, de reciclagem ou de circularidade. Então nós precisamos dessa ferramenta. É condição essencial. Aqueles que lutam contra esse tipo de plataforma, aqueles que lutam contra este tipo de solução, é porque querem continuar jogando para debaixo do tapete e se eximindo das suas responsabilidades. Então prestem atenção, se vocês estiverem em eventos, se vocês estiverem em reuniões e observarem instituições, organizações se manifestando contra esse avanço de rastreabilidade, de plataforma de inteligência, podem desconfiar, porque são instituições e organizações que querem manter o mais do mesmo sem realmente ter esta verificação efetiva da circularidade e da reciclabilidade dos materiais. Porque somente com esse tipo de plataforma de tecnologia nós conseguimos comprovar a origem, o destino, a efetiva reintrodução dos materiais nessa cadeia. E transparência, gente, no ano de 2025 não se discute mais. Nós não podemos mais continuar na cortina de a garantia sou eu. Porque eu falo, porque eu tenho o meu selo, então tá tudo certo. Nós precisamos justamente avançar para plataformas com transparência, com auditabilidade, com confiabilidade. Porque
a partir desse processo, nós geramos novos negócios e novas oportunidades. E nessas novas oportunidades, eu quero trazer aqui para vocês também a oportunidade justamente do que nós estamos falando agora na COP, da mitigação climática. Da mitigação climática com acesso justamente a processos, a linhas de financiamento climático. O nosso setor, a gestão de resíduos, por muito tempo, acabou ficando distante na lateral dessas discussões. E apenas com essas plataformas, apenas com a transparência e a tecnologia de ponta, nós vamos conseguir gerar a confiança e acessar esses mercados de créditos, justamente, não só que a gente está falando de logística reversa e de reciclagem, mas também de créditos de carbono, de créditos de mitigação climática. Então, essa é uma nova oportunidade, é uma nova avenida que surge para esse nosso setor. Então, só para finalizar aqui a minha intervenção, eu queria dizer, precisamos entender que logística reversa não é mais custo. Logística reversa não é mais despesa, é investimento estratégico. É investimento estratégico baseado justamente na regulação existente, baseado justamente na inovação tecnológica e baseado justamente nas plataformas, nos sistemas de informação, de rastreabilidade e de transparência. Nós estamos aqui juntos abrindo uma oportunidade única para que a gente possa unificar, para que a gente possa reunir esforços industriais, esforços regulatórios e esforços práticos. Então, não vamos perder essa oportunidade e vamos justamente avançar de uma maneira isonômica, com segurança jurídica, para transformar resíduos em recursos, gerando valor econômico, ambiental e social, porque sustentabilidade, futuro sustentável, sem inclusão justa, sem uma transição justa, também não vai funcionar. Então nós precisamos trazer essas componentes e é o papel de cada um de nós que estamos aqui hoje fazer isso acontecer. Obrigado novamente a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Carlos. Obrigado de novo. E para a gente fechar aqui, enquanto isso eu vou acompanhando se a Aline consegue conectar lá da COP, lá do pavilhão da Blue Zone, eu vou passar para Daniela Mota, sócia de sustentabilidade do Felsberg Advogados, um parceiro, um escritório que eu tenho aqui, muito apreço, muito querido. E aí eu vou pedir para Dani fazer as suas considerações. Nesse meio tempo, a gente vê se consegue a Aline integrar e a gente caminha para o fechamento. Combinado. Por favor. Obrigada, Fabrício. Bom, não preciso dizer que é uma honra participar aqui dessa conversa com vocês hoje. Eu acho que essa discussão representa um avanço significativo nessa agenda de desenvolvimento econômico sustentável. A gente está em semana de COP, não teria um momento melhor para a gente falar disso. Agradeço, Fabrício, pelo convite, a organização aqui, e os colegas também pelas falas. Eu acho que o Carlos conseguiu, eu acho que nessas últimas colocações, trazer bastante da visão que eu também compartilho aqui, né, dessa longa trajetória que a gente tem de preocupação e de endereçamento desse tema da logística reversa de embalagens plásticas. Eu acho que existe hoje, né, essa tendência da gente separar as normas ambientais, principalmente quando a gente fala de logística reversa, por material, e essa acaba sendo uma oportunidade da gente voltar um olhar de política pública para algo mais apurado daquela cadeia. E aí eu acho que realmente era uma necessidade que ficou clara aqui na fala, né, dos colegas, principalmente do Eduardo, do Paulo, do André, que a gente não pode comparar o plástico com outros materiais, como, sei lá, o alumínio, o vidro. Então, a maturidade que a gente tem hoje em termos de legislação, de política nacional de resíduos, que o Carlos resumiu muito bem, eu acho que está refletida de alguma forma nesse decreto. E
ele impõe também às empresas e aos setores que estão inseridos dentro dessa cadeia do plástico a necessidade de um olhar estratégico para essa questão da sustentabilidade. O Fabrício trouxe aqui a colocação, né, de que a primeira norma que traz expressamente a extensão às embalagens terciárias, então deixando fora ali os sistemas que já estão desenvolvendo e endereçando a questão do plástico. Então fica fora eletroeletrônico, medicamento, óleo lubrificante, agrotóxico, e eu acho que a gente tem um papel agora de transformar essas obrigações legais em uma vantagem competitiva. Então, o papel, né, eu trazendo um pouco do viés aqui, obviamente, de advogada, é da gente implementar melhorias, eu acho que dentro das nossas cadeias, para a gente ter projetos inovadores que conciliem essas obrigações legais com a agenda de sustentabilidade e de conformidade ambiental. Então, eu concordo muito com a fala de que sustentabilidade agora, né, o investimento é um diferencial competitivo e, enfim, eu acho que o nosso papel é de orientar as empresas para que coloquem essa legislação no dia a dia e tenham aí uma visão de futuro, não apenas de cumprimento da lei, mas para se posicionar mesmo como protagonistas na transição para uma economia mais verde, mais responsável. Eu acho que as plataformas que foram apresentadas aqui, a exemplo do Recircula Brasil, trazem um pouco desse caráter de transparência, de rastreabilidade, de auditoria, e isso tudo tem que ser encarado como uma oportunidade, não apenas como um regulamento específico, mas uma novidade que traz aí o papel das empresas como protagonistas nessa transição. Então, é só minha colaboração aqui, eu não quero me estender muito. Fabrício, eu não sei se a Aline vai conseguir colocar, mas eu só quero agradecer a oportunidade mais uma vez e, enfim, ficar à disposição para a gente avançar nessa agenda. Maravilha, Dani, obrigado. E aqui também, de público, aqui cumprimentando pelo belíssimo trabalho que faz aí à frente da área de meio ambiente e sustentabilidade do Felsber. Estou muito certo de quem me sucede. Então, pessoal, eu queria aqui, assim, nós temos inúmeros desafios no decreto. Acho que as mensagens foram claras. Nós temos aqui as principais entidades do segmento, então a Abiplast e a Abiquim, né, trazendo o seu olhar, né, sobre o tema, na perspectiva da indústria, e aqui nós somos seguramente, estamos, né, empenhados na defesa, no equilíbrio, na isonomia deste mercado, né, nós estamos aqui buscando olhar para o desenvolvimento interno e assegurar a competitividade da indústria nacional, então, olhando para soluções nacionais. Então, sem dúvida alguma, o decreto não tem um mês, são 20 dias, pessoal. Então, acho que assim, nós teremos outras opções aqui para estar retomando este tema, para talvez aí olhando para recortes pontuais deste instrumento. E queria passar aqui para considerações, exatamente isso que eu ia fazer para vocês dois aí, se vocês quiserem fechar, trazer uma ponderação de vocês, aí eu concluo. Aqui pela ordem, Paulo, André, e depois volta e a gente fecha. Bom, obrigado aí. Acho que o olhar que a gente tem aqui, todos trouxeram que é uma coisa em construção, acho que isso é fato, mas a gente não pode deixar de esquecer que a gente está muito próximo do início do ano, né, do cumprimento. A gente, e as empresas têm planejamento, as empresas têm, né, seus orçamentos, eu acho que isso é importante. Eu vou trazer uma reflexão aqui. Quando a gente foi assinar o acordo setorial lá em 2014, talvez isso. Eu me lembro que as empresas, mas como é que vai cumprir? Não vai dar certo, a cadeia não está estruturada, isso aí não vai dar certo, vamos judicializar. E realmente, primeiro ano não conseguiu, segundo ano, e as coisas foram caminhando e hoje a gente tem uma recuperação, uma reciclagem de produtos, de embalagens no geral, o vidro acabou tendo seu decreto particular, sabe? Mas a cadeia se ajustou, né? E nós estamos falando de um arcabouço jurídico de 11 anos atrás, em que a gente não tinha nem 70% do conhecimento de operação
né, da cadeia produtiva, do que a gente queria. A gente era um neófito nessa história toda, né? E hoje a gente já tem aí 11 anos de recuperação, né? Depois todos os incrementos, créditos, entidades gestoras, etc. e tal. E a gente foi aprendendo a fazer negócio. Fazer negócio é isso, é você aprender, isso é empreendedorismo, né? Empreendedorismo não é você reproduzir o que você já faz. Empreendedorismo é você fazer algo diferente. Empreendedorismo é você pegar uma obrigação e transformá-la isso num negócio, né? Em vantagem competitiva. Eu acho que é um pouco essa é a mensagem que a gente tem que trazer. Ah, é difícil, dinheiro, não tem, o custo do Brasil, blá, blá, é tudo difícil no Brasil, a gente sabe disso, né? Mas o que a gente tem que olhar uma questão que é o quanto isso pode me trazer de diferencial competitivo no meu negócio. Eu estar cumprindo a lei ou utilizando a lei como uma plataforma de valor adicionado, de melhorar meu conteúdo reciclado, de já começar a trabalhar com a questão de reciclabilidade, porque isso está sendo sinalizado pelo governo, que vai entrar como obrigação em algum momento. Né? Como é que eu crio plataformas, né, de melhorar minha intersecção com o meu cliente no reuso, né, que está lá também. Então, como é que eu vou criando modelos de negócios para poder atender isso daí de uma forma que seja saudável para todos e que eu não sucumba ao meu negócio em função de um decreto? Essa é a nossa grande preocupação. O decreto ele precisa ser digerido pela gente para que ele se torne uma oportunidade de negócio para as empresas, né? E é um pouco essa a nossa obrigação para que a gente, né, não olhe esse decreto como, cara, acabou, ninguém vai conseguir cumprir, isso não vai dar certo, vai todo mundo quebrar, não vai dar... Eu acho que isso não agrega, né? Eu acho que a gente tem coisas para melhorar, mas é importante a gente ver isso como formas de negócio. Esse é meu recado positivo aí para a gente ir para frente. Obrigado, bom dia a todos. Maravilha, Paulo, obrigado. Tanto não é que você tem hoje já uma miríade de empresas que cumprem, né? Você já tem a própria funcionalidade do Recircula demonstra isso. Hoje, quando eu sou consultado, inúmeras empresas acabam, a recomendação é, olha, vê se o seu fornecedor está no Recircula, né? Então, quer dizer, é um processo que já está ongoing. Nós não vamos começar, já começou, antes da regulação. Então, acho que é importante também trazer esse contexto, tem os aprimoramentos naturalmente, mas é algo que já está em curso, a recuperação é algo já bem madura e o conteúdo reciclado já vem de pelo menos um ano e meio nesse processo. Então, sem dúvida alguma, isso traz a previsibilidade necessária para fins de planejamento e gestão do assunto. André, para você. Fabrício, o tema que a gente está discutindo aqui, embora ele seja bem específico e particular de uma cadeia produtiva, e seja um arranjo regulatório dentro dessa cadeia produtiva, dentre inúmeros outros arranjos regulatórios que a gente enfrenta na nossa cadeia, né, Paulo, de plásticos, a cadeia de químicos, são extremamente reguladas e que bom que sejam. Embora ele tenha essa característica, ele é um assunto que nos traz uma discussão importantíssima para o nosso país em tempo de COP30, especialmente, né? Nós somos um país em desenvolvimento. Nós não temos os mesmos desafios enquanto país, enquanto sociedade, que os países desenvolvidos têm, europeus, Estados Unidos, enfim. Nós temos um desafio adicional na nossa trajetória, que é reduzir a desigualdade social. É um grande desafio que a gente tem. Então, nossas escolhas, elas têm que sempre ter como alvo como a gente vai elevar a renda per capita brasileira, né? Eu acho que é um indicador importantíssimo para nós. E isso traz atenção para nós, que já montamos dentro do país muitas coisas nesse tema de sustentabilidade que nenhum outro país do mundo fez. Por exemplo, vou trazer aqui, eu sempre bebo na fonte do Paulo quando fala sobre isso, né, Paulo? Nós somos um país continental e considerando que somos um país continental e considerando o nosso índice de reciclagem calculado pela Biplast em torno de 21, 22%, né, segundo o perfil da indústria feito pela Biplast no último ano, nós temos o maior sistema de circularidade de plástico, considerando a nossa dimensão continental do mundo. Também temos, e é desafiador isso, né? Porque uma coisa é você montar um sistema de logística reversa, de circularidade de qualquer material, num país do tamanho da Noruega, ou mesmo da Alemanha, e montar num tamanho de país como o nosso, Brasil,
com heterogeneidade, procurando uma normativa homogênea. É um desafio gigantesco. E nós também, no campo da energia, temos a matriz mais renovável do mundo. Então, isso implica, evidentemente, custos diferenciados para o nosso sistema produtivo. É um posicionamento no mundo que procura aproveitar, que tem como potencial aproveitar um futuro, sem dúvida nenhuma. Mas esse futuro é um futuro em construção ainda, é um processo em transição. Então, quando a gente faz isso, tem que ter uma grande preocupação com a competitividade desse modelo. É importante a gente trazer isso para a discussão no momento em que a gente começa a discutir como vai ser a operacionalização desses instrumentos. Ela tem que levar em conta esses nossos desafios, esse nosso desafio de preservar o sistema produtivo industrial no Brasil em geral e, em particular, o sistema produtivo industrial, a cadeia produtiva do plástico, né? É importantíssimo que a gente preserve as condições de competitividade nesse processo de transição, porque essa cadeia, por exemplo, no que diz respeito ao elo da química, é uma cadeia que hoje tem uma renda, um produto per capita, um PIB per capita de $13 mil, e no mundo esse mesmo produto per capita dessa cadeia é $40 mil. Então a gente tem uma trajetória de crescimento, ou pode ter nessa cadeia produtiva imensa, gigantesca. Incentivando essa cadeia neste novo modelo, a gente consegue chegar numa renda per capita de país desenvolvido. Eu não tenho dúvida de que essa trajetória é possível. Só que é preciso, ao lado desses marcos regulatórios, estruturar também os instrumentos de política pública que estimulem e incentivem o desenvolvimento dessa cadeia, como, por exemplo, a PEC da reciclagem, ou o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, que estão caminhando ambos no Congresso Nacional, e gostaríamos, né, Paulo, que eles caminhassem num ritmo mais rápido, porque eles podem ajudar esses marcos regulatórios a se acelerarem. Então, esse é o ponto que eu queria deixar como registro, né? A nossa colega da BDI falou aqui da política industrial, né? E é no campo da política industrial que todos esses instrumentos, inclusive o decreto do Sistema de Logística Reversa de Embalagens e Plásticos Equiparáveis, se localizam. É lá que eles se encontram e é lá que a gente ganha coerência. Então, é importante ampliar essa discussão, porque, como disse o Paulo, concluindo, a gente tem 11 anos ou mais nesse processo todo, nesse marco jurídico, e um dos elementos importantes que fez com que o ritmo fosse mais lento na implantação, além de uma estruturação adequada, de uma normatização infralegal adequada, foi também a ausência de instrumentos de estímulo para essas cadeias produtivas serem competitivas em um marco de produção que seja sustentável e circular. Poderíamos falar uma manhã inteira aqui também sobre a perspectiva de combinar matérias-primas renováveis com matérias-primas circulares, e é uma posição que só o Brasil tem no mundo do tamanho que ele tem. Então, é isso que eu queria deixar aqui como contribuição para a gente, como país em desenvolvimento, que tem sempre duplos desafios, né? Entra num ciclo sem ter terminado outro ciclo, tem. Né? Então, a gente precisa percorrer esse caminho com juízo, com consciência, com segurança e com previsibilidade. Obrigado. Maravilha, André. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, o webinar ficará gravado. Muito provavelmente a gente vai veicular nas redes sociais, então vocês acompanhem aí, LinkedIn, Instagram, a gente veicula. O material também, em razão da demanda aqui, a gente compartilha também, não tem nada que não possa aqui estar aqui divulgado, compartilhado, até porque o foco aqui foi a transparência, foi a abordagem, foi trazer o tema como deve ser trazido, inclusive com as inquietudes, e trazendo aqui a abordagem, dando mais segurança jurídica à sua própria implementação. Então, aqui, eu queria renovar os agradecimentos ao Eduardo, que abriu o nosso encontro, né, o diretor de resíduos do Ministério do Meio Ambiente, ao Paulo Teixeira, presidente
executivo da Biplast, ao André Passos, presidente executivo da Abiquim, a Thalita Dyer, gerente de Nova Economia e Indústria Verde da BTI, ao Carlos Silva Filho, sócio da S2F Partners, Daniela Mota, sócia do Felsberg Advogados. Então, trazer uma abordagem, um agradecimento a cada um de vocês aqui que ficou até esse momento. Um nosso muitíssimo obrigado e que tenha um ótimo dia, que a gente tenha aí na COP esse tema abordado, com muito debate, muita discussão e que a gente possa aqui, né, ter internalizado e institucionalizado a circularidade de fato no Brasil. Então, um ótimo dia a todos e obrigado.